Bom dia e uma saudação amiga para si que acompanha a nossa emissão. Hoje estamos na Diocese do Porto, em Oliveira de Azeméis, na paróquia de São Martinho de Travanca. Aqui festeja-se o Santo Padroeiro. A Rádio Renascença transmite a Eucaristia neste 33º domingo do tempo comum, Dia Mundial dos Pobres. Esta Eucaristia será presidida pelo pároco, o Padre André Olim. Os cânticos propostos pelo coro paroquial, sob a direção de Paula Quintela, acompanhada ao órgão por José Ribeiro. Na flauta transversal, que já estamos a ouvir, estará Catarina Soares. Uma transmissão para Portugal e para todo o mundo em rr.sap.pt. Rui Saraiva e José Luís Moreira estão consigo. Vamos ao encontro de Jesus nesta Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, a nossa comunidade está em festa pela ocasião da celebração anual de São Martinho, nosso padroeiro. Este santo homem que foi pastor, amigo de tantos irmãos e irmãs que viveram há muitos séculos atrás, como nós hoje vivemos a fé cristã e desejamos viver. E é à volta da realidade sacramental da Eucaristia que nos reunimos para celebrar a nossa fé na sua dimensão mais amorosa, onde Jesus se dá a cada um de nós. Para então celebrarmos dignamente esta festa e reconhecendo que muitas vezes nós não fomos fortes o suficiente para ultrapassarmos o pecado e a fragilidade humana, imploremos de Deus o seu perdão e a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Não me culpa que me também culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogai por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu. Glória a Deus no céu. E paz aos homens na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na Oremos. Senhor, que fostes glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Após os ritos iniciais, inicia-se a liturgia da palavra, a leitura do livro dos Provérbios. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta alguma coisa. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fosso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada.
Dá-lhe o fruto das suas mãos e suas obras a louvem às portas da cidade. Palavra do Senhor. Ditoso o que segue o caminho do Senhor. É o salmo que vamos ouvir participando nesta missa do 33º domingo do tempo comum. Ditoso que segue o caminho do Senhor, ditoso que segue o caminho do Senhor, ditoso que segue o caminho do Senhor, ditoso que segue o caminho do Senhor. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. Ditoso que segue o caminho do Senhor, ditoso que segue o caminho do Senhor. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Ditoso que segue o caminho do Senhor, ditoso que segue o caminho do Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor, de Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Ditoso que segue o caminho do Senhor, ditoso que segue o caminho do A segunda leitura é do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso,
Não dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fez-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte da alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que acolhes onde não semeias e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso,
Sabias que ceifo ou não semeei, e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancei às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. O Evangelho de São Mateus, proclamado, e agora a homilia com o pároco, o Padre André. Irmãos e irmãs, cada celebração em comunidade, cada vivência litúrgica, são momentos ricos da partilha de Deus para conosco. Portanto, aos poucos vamos percebendo quantas coisas belas e boas Deus nos presenteia, a começar pela eterna salvação. Há pouco ouvíamos da primeira leitura, na descrição de tantos afazeres da mulher laboriosa, esta expressão significativa: dai-lhe o fruto das suas mãos. Ficamos a pensar como aprendemos o que damos. Parece que esta mulher recebe, mesmo ao dar tanto do seu tempo, que se expande pela própria noite, como se não bastasse o dia para trabalhar, das suas virtudes, o redobro do que tem e faz. Então somos indiciados a este pensamento, que o fazer é uma verdadeira escola da perfeição. As suas mãos não interrompem o tempo, mas completam claramente toda a ação do fazer, numa virtude que chegou a tornar-se coragem pelo sentido harmonioso da vontade e da razão, que permanecem inquebrantáveis no coração de quem a ama. Amar e confiar o coração, duas ações, duas mãos cheias de realidades distintas da vida, que só podem e devem significar o coração aberto como dom e verdadeira partilha. Posso ser amado e não confiar o coração, como posso simplesmente confiar o coração e nunca sentir amor. Tratado assim e não escondendo tantas realidades que conhecemos de desconfiança, de descaminhos, de falta de fé, de comodismo e neutralização da vida simples e harmoniosa, inserimos à nossa meditação as palavras de Paulo com as quais podemos ajudar à nossa reflexão. Somos filhos da luz. Que nos quer dizer o apóstolo dos gentios com este somos filhos da luz? Especificamente, esta segunda leitura descreve a problemática do tema da segunda vinda de Cristo, que muito preocupava os cristãos de Salónica. Recebidos os primeiros ensinamentos acerca da fé em Jesus, curiosamente esta comunidade paulina desejava perceber quando seria a nova vinda de Cristo. Paulo, na sua habitual predisposição de catequista e habilidoso teólogo, irá explicar-lhes que a segunda vinda do Senhor não é tanto uma questão de datas, de agenda, se quisermos. Esclarece, sim, a necessidade de sabermos esperar e preparar esse momento. Fica claro que o que é preciso é estar vigilante. A finalidade de cada um de nós é viver melhor. Será se soubermos viver a vida que Deus nos dá. Ser filho da luz só pode significar que a nossa vida se constrói numa clareza de entendimento e ação, numa vigilância que procura a luz de Deus. Eis-nos diante de um Jesus contador de histórias, sempre pronto a ensinar. A curiosidade dos discípulos deveria ser muita quanto ao fim desta história, que Jesus remata com uma ação do próprio Senhor, que recolhe o que é seu e ainda confia mais em quem deve confiar. Por isso, este trecho bíblico é mais conhecido tradicionalmente por parábola dos talentos, mas também a poderíamos chamar a parábola do medo, descrita no Evangelho de Mateus. Jesus, uma vez mais, questiona a nossa vida. Como pode cada um ser feliz se viver tudo o que tem?
Algumas vezes neste texto só conseguimos fazer uma leitura de ajuste de contas, mas a história que Jesus conta é mais que isso. Já sabemos que os talentos entregues por Deus a cada um de nós não são para ficar guardados, mas para serem vividos, acarinhados e amados. Mas o que não sabemos tão bem é como eles se realizam plenamente quando os colocamos em conjunto com os talentos dos outros, isto é, quando a vida é partilhada. Que gosto há de ter se forem só para nós? Ou porque, sendo muito importantes e nós com medo, os escondemos e guardamos? Que parte tomaremos na alegria do Senhor? Se a nossa atitude for sempre a de não fazer, não concretizar, não deixar, pois está claro que nenhuma. Os 2 servos, ao contrário do último que não sabe dar para viver, pela sua criatividade foram fundamentais para alegrar o seu Senhor. Não só demonstraram respeito pela confiança depositada, como foram mais além do que lhes foi confiado e souberam colocar tudo o que receberam com empenho numa generosidade autêntica. Por isso Jesus acrescenta à narrativa da parábola este dito readaptado, que quem tem, mais se lhe dará. Se procuro viver na alegria, na generosidade, então saberei aproveitar muitos momentos do dia para viver essa mesma alegria com os outros, numa generosidade sem receios, doando aquilo que sou e tenho para quem está à minha beira. A habilidade dos dons requer de mim, requer de nós, abertura e espírito jovem. Investir a vida significa não privar o outro da minha vida, mas deixar que ele conheça os meus dons e nessa partilha possa entender o outro amando melhor. Nós, neste hoje da Igreja, devemos querer sempre viver segundo o coração de Deus, para estarmos melhor uns com os outros. E Deus encarnou e fez-se próximo a nós, para deixarmos de ser o que somos, para sermos mais do que somos. Neste momento, pensamos que tudo isto é bom, bonito e faz sentido, mas como aplicar na vida, nesta que temos agora? Jesus repete novamente: porque foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Este tempo, tão propício a afastamentos, a desvios de gestos, à presença, à falta de fé, será que não nos lançam novos desafios aos talentos de cada um? Por estes dias, recordamos na nossa comunidade de São Martinho, como em muitas comunidades por este Portugal fora, o padroeiro da nossa comunidade, verdadeiro servo humilde, que deu muitas alegrias ao seu Senhor, por ter feito da sua vida um verdadeiro banquete, onde muitos mataram as suas fomes. Pastor zeloso das comunidades, irmão entre irmãos, amigo dos pobres, advogado dos simples, pacificador. O lema escolhido pelo Papa Francisco para este 4º Dia Mundial dos Pobres reflete bem a figura de Martinho: estende a tua mão ao pobre. Como é bom celebrar a santidade de Deus no nosso meio, em tantas mãos estendidas que continuam a dar sentido ao amor e saciam as fomes da nossa sociedade. Com pandemia ou sem pandemia, continuamos a ter em nós os talentos da caridade, da solidariedade, da união entre todos e entre a ajuda que resultará sempre num mundo mais justo. De nós, cristãos, muito se pedirá. Deus não vai além das nossas forças. Nós teremos que viver segundo o seu Espírito para que as nossas vidas não sejam um esconder-se, cheio de gestos de medo, com incerteza a afastar-nos das verdadeiras alegrias. Então, teremos Deus que bradará dos céus: dá-lhe o fruto das suas mãos, como escutamos na primeira leitura, e sentiremos o peso do amor cair sobre as nossas próprias mãos. Que Deus nos abençoe nos talentos e alentos de cada irmão e irmã. A homilia do Padre André Olim, que preside esta Eucaristia aqui na paróquia de São Martinho de Travanca, em Oliveira de Azeméis. Aprender com aquilo que damos, partilhando, conhecemos melhor os outros e sublinhando que Jesus diz-nos que devemos partilhar os nossos talentos. Em particular, este apelo no dia em que ouvimos no Evangelho de São Mateus, precisamente a parábola
dos talentos. Partilhar, conhecemos melhor os outros. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, primogênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, com subsistência ao Pai. Todas as coisas foram feitas, nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus, e encarnou no Espírito Santo, no seio da Igreja Maria e do seu Pai. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou do terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Louvado virem-se por glória, e julgar os vivos e os mortos, e a sua reina não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede com o Pai e com o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo na remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. O Senhor manda-nos vigiar, irmãos e irmãs. Oremos uns pelos outros e por toda a humanidade para que todos nós vivamos dignamente e digamos com confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia, e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Senhor nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possam recebê-los transfigurados. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E com oração universal, assim se conclui a liturgia da palavra. Iniciamos agora a liturgia eucarística com a apresentação dos dons, o pão e o vinho no altar. E também todas as nossas preces, todas as nossas intenções e este desejo de partilhar. Hoje, Dia Mundial dos Pobres. E como disse o Padre André Olim na sua homilia, partilhar para conhecer melhor os outros e aprender com aquilo que damos. Um bom momento para refletirmos neste momento também musical que aqui deixamos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estas ofertas que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho. E no meio das alegrias e provações, orientai sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa de São Martinho, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, com São Martinho e com todos os santos e santas, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendai benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
paz esteja consigo. As regras sanitárias que nos obrigam a não nos podermos saudar fisicamente, mas enviamos para si, que acompanha esta Eucaristia, um abraço fraterno e muito amigo. Especialmente este abraço para as pessoas que estão doentes. A paz de Cristo, Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo, momento de comunhão, momento para sentirmos a presença de Jesus conosco, comungando o seu corpo. Para si que acompanha a nossa transmissão, também é um momento de comunhão, um momento de comunhão espiritual. Faze isto em memória de mim, diz Jesus na última ceia e em cada Eucaristia. Façamos oração e reflexão sobre esta frase do Senhor. Façamos depender deste encontro concreto com Jesus toda a nossa vida, porque Cristo vive no nosso coração. Jamais serei confundido.
livro dos talentos, no Evangelho deste domingo, verificamos que não foi confiado o mesmo a cada um, nem cada um fez render os seus talentos do mesmo modo. Na verdade, todos somos diferentes e a todos Deus confia dons e qualidades diferentes. Mas não deixemos que o medo se apodere de nós, sobretudo neste tempo de pandemia. Acolhamos Deus na nossa vida, fazendo o que diz a leitura do livro dos Provérbios neste 33º domingo do tempo comum. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente, tal e qual como também nos convida o Papa Francisco na sua mensagem para este Dia Mundial dos Pobres. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o sacramento da unidade, fazei que vos agrademos em todas as coisas, para que, exemplo de São Martinho, obedecendo sempre à vossa vontade, sintamos a alegria de ser totalmente vossos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ao terminar a nossa celebração, queremos saudar todos aqueles e aquelas que nos acompanharam para esta transmissão da Rádio Renascença. Agradecemos o trabalho deste meio de comunicação, nos seus técnicos e diretores, que procura ser veículo de transmissão da fé, de presença e partilha de talentos, com todo um Portugal que por estes tempos sofre mais do que pode suportar. Uma especial saudação a todos aqueles que estão nos hospitais e em casa a curar as dores do corpo. Contai com as orações desta pequena comunidade, mas que quer ter um coração grande para amar como Jesus nos ama. A nós cristãos, fica o desafio de não deixarmos de estender as mãos para fazermos próximos a tantas situações de vida que sabemos nos próximos tempos, de forma incessante, os nossos movimentos e organizações de caridade são fundamentais para matar a fome de pão e amor a muitas famílias. Unidos a Jesus, seremos família para todos. Bom dia do Senhor e uma boa semana de trabalho. O Senhor esteja convosco. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Martinho da nossa comunidade paroquial, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Cristo nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em São Martinho a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São Martinho nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E ao final
da Eucaristia aqui na paróquia de São Martinho de Travanca, onde a Rádio Renascença esteve, em Oliveira de Azeméis, a transmitir a Eucaristia do 33º domingo do tempo comum, aqui na Diocese do Porto. Presidiu a Eucaristia o pároco, o padre André Olim, aqui nesta paróquia que se festeja o padroeiro São Martinho. Os cânticos que estamos a ouvir, um hino, precisamente um hino a São Martinho, os cânticos foram propostos pelo coro paroquial, sob a direção de Paula Quintela, acompanhado ao órgão por José Ribeiro. Na flauta transversal esteve Catarina Soares. Resta-nos agradecer a atenção que nos dispensou durante esta transmissão da Eucaristia, que ela tenha sido alimento para este caminho difícil que estamos todos a fazer nesta pandemia. E esta Eucaristia foi essencialmente para si que está doente e acompanhou este encontro com Jesus. Uma transmissão em direto que foi especialmente para si que está a viver momentos de dificuldade. Despedem-se Rui Saraiva e José Luís Moreira. Para todos, a continuação de um dia muito feliz.